Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje a criação da Comissão Interministerial de Coordenação da Resposta ao Ébola, com o objetivo de coordenar, a nível político, o caráter intersectorial e transversal que estas respostas podem vir a ter de assumir. Trata-se, obviamente, de reforçar a coordenação que já existe ao nível técnico, através da plataforma de resposta à doença pelo vírus da ébola que os senhores jornalistas conhecem. Esta Comissão Interministerial será coordenada pelo Sr. Ministro da Saúde e integrará ainda os membros do Governo responsáveis pela área dos negócios estrangeiros, da Defesa Nacional, da Administração Interna e das Infraestruturas e Transportes, para além de integrar também representantes dos Governos regionais dos Açores e da Madeira. O Conselho de Ministros aprovou também a criação do procedimento especial para o registro de propriedade de veículos adquiridos por contrato verbal de compra e venda, visando simplificar a regularização da propriedade. Trata-se de um regime especial que permite que o registro seja requerido apenas pelo vendedor. Atualmente, como sabem, a declaração para a transferência de registro tem que ser assinada pelo vendedor e pelo comprador, apenas pelo vendedor, dizia, com base em documentos demonstrativos da mesma transmissão, com notificação à parte contrária a cargo do serviço de registro. Na prática, o que se trata é de permitir que apenas unilateralmente o vendedor, no caso em que não consiga fazer em conjunto com o comprador a transferência do registro de propriedade, o vendedor possa ele acionar esse registro, juntando qualquer tipo de documento, uma quitação, por exemplo, de dívida, um documento de uma fatura de venda do veículo, que possa, portanto, comprovar a efetuação da transmissão, e depois são os próprios serviços de registro que tentam contactar o comprador. Se o comprador não responder dentro de um prazo útil, o registro fica automaticamente transferido. O Conselho de Ministros aprovou também o Plano Nacional para a Redução de Comportamentos Aditivos e das Dependências até o ano de 2020, bem como o Plano de Ação para a Redução de Comportamentos Aditivos e das Dependências até 2016. Trata-se de dois planos que foram objeto de uma alargada discussão pública durante o início deste ano e que consolidam, na prática, desenham, digamos assim, a prestação de políticas públicas nas áreas de comportamentos aditivos e da dependência e a intervenção que é solicitada à sociedade civil no ciclo no calendário até 2020. O plano de medidas concretas, obviamente, é só até 2016, uma vez que têm que ser renovados regularmente. O Conselho de Ministros aprovou também as minutas de aditamento a 10 contratos fiscais de investimento celebrados entre o Estado português e diversas sociedades, bem como decidiu a resolução de 4 contratos de investimento por incumprimento das condições neles previstas. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros a criação de uma estrutura de missão para o Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, PDR 2020, a autoridade essa estrutura de missão será a Autoridade de Gestão do Programa Operacional PDR 2020. Trata-se, na sequência da aprovação por parte do Governo, já do modelo de governação, bem como do Regulamento Geral para o Programa Portugal 2020, para a utilização dos fundos comunitários até 2020, trata-se da aprovação da primeira estrutura de missão, neste caso na área da agricultura, na área do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente. O Conselho de Ministros aprovou também a transposição de uma diretiva da União Europeia relativa ao teor de enxofre dos combustíveis navais. É uma diretiva de natureza técnica e que visa reforçar o contributo para a gradual redução de emissões do dióxido de enxofre resultante da combustão de gasóleos não rodoviários e navais e de fuel óleo pesado. O Conselho de Ministros aprovou também a classificação da sede de Leiria como monumento nacional, nele-se incluindo o claustro, o adro envolvente e a Torre Cineira. A Torre Cineira e a Casa do Cineiro, que faz parte deste conjunto. O Conselho de Ministros autorizou ainda a realização de despesas, 2 na área do Ministério da Administração Interna, mais concreto das Forças de Segurança, uma relativa à aquisição de bens alimentares e prestação de serviços de apoio à atividade das messes e bares da Polícia de Segurança Pública para os anos 2015 a 2017, através de concurso público internacional, com um valor global que poderá ascender até um máximo, nos 3 anos, de cerca de 12 milhões e 300 mil euros. Também no Ministério da Administração Interna foi também autorizada uma despesa, neste caso ascendendo a um máximo de 4,1
4 milhões e 100 mil euros para a assistência e manutenção técnica de veículos multimarca dos comandos metropolitanos de Lisboa, da Direção Nacional, da Unidade Especial de Polícia, enfim, de veículos das Forças de Segurança. Trata-se também de um concurso, uma despesa a realizar mediante o recurso a um concurso internacional com publicação no Jornal Oficial da União Europeia. Por último, referir que o Conselho de Ministros autorizou ainda a realização de despesa destinada a suportar os encargos por parte do Estado português com a denúncia da participação de Portugal no programa dos helicópteros NH90, até a despesa ascenderá até ao montante de 37 milhões de euros. Como sabem, o programa NH90 é um programa no âmbito da NATO, que tinha sido celebrado em 2001 pelo governo de então. A verdade é que a partir de 2011 as circunstâncias, quer do país, quer do interesse na participação neste programa em termos financeiros, alteraram-se qualitativamente e Portugal esteve a negociar, conforme foi anunciado pelo Sr. Ministro da Defesa desde 2012, a denúncia deste contrato, portanto a retirada do nosso país desta contratação, negociação que teve o seu epílogo e que foi hoje autorizada a despesa inerente por parte do Conselho de Ministros. Fica à vossa disposição para questões que me queiram colocar. Lígia Veríssimo, da RTP. Eu tinha várias questões. Primeiro, em relação a esta criação da Comissão Interministerial, já percebi que é uma resposta política ao trabalho desenvolvido, mas eu queria saber se há mais algum desenvolvimento que levou a que esta comissão fosse criada, se estão na expectativa de que algo aconteça ou se é apenas um pro forma, digamos assim. Em relação à manifestação que hoje decorreu lá fora, eu queria saber, e que tem a ver com uma manifestação do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, eu queria saber se tinha algum comentário a fazer ou se o Governo pretende recuar de alguma forma numa decisão que aparentemente já está mais que decidida, portanto é apenas um facto consumado. Queria, em relação ao IMI, hoje a DECO denunciou uma situação de que as finanças estariam a cobrar mais de 400 milhões a mais no IMI, e tendo em conta que a reunião foi presidida precisamente pela Sra. Ministra das Finanças, eu queria saber se isto foi discutido de alguma forma. Não sei se tem conhecimento, se quem não tem conhecimento, o ADECO diz que estão a ser cobrados mais de 400 milhões de IMI ilegalmente, ou seja, que tem a ver com a atualização dos imóveis que não está a ocorrer automaticamente. E por último, queria saber em relação à PT, dada as últimas notícias, dadas as vozes, algumas da área do Governo, ou da área política, mais à direita, que pedem uma intervenção pública sobre a empresa, eu queria saber se isto esteve em discussão e se o Governo pretende fazer alguma coisa sobre o assunto ou não. Muito obrigada. Obrigado pelas suas questões. Começo pelas duas últimas, penso que são de resposta mais rápida. A questão do IMI, desconheço mesmo, mas em qualquer circunstância a resposta é que não foi de facto objeto de qualquer apreciação ou análise no Conselho de Ministros de hoje. E o mesmo se diga relativamente à PT. Eu conheço, enfim, algumas declarações que têm vindo a público na comunicação social, mas de facto não foi matéria que fosse objeto de qualquer apreciação no Conselho de Ministros e, portanto, também não tenho nada a acrescentar nem a comentar sobre essa matéria. Relativamente às duas outras questões, EBLA, a Comissão Interministerial hoje aprovada no Conselho de Ministros. Não, de facto, não há novos desenvolvimentos. Como sabe, tem havido um acompanhamento, de resto, de acordo no conjunto dos países da própria União Europeia, e na sequência desses contactos e acompanhamento permanente que está a ser feito pelas autoridades europeias relativamente a essa matéria, que foi entendido que faz sentido criar-se preventivamente também, a nível político, para qualquer questão que venha a colocar e que tenha que ser decidida, poder ser decidida rapidamente de uma forma concertada, juntando aqui, como se vê pela composição, por um lado, o Ministério dos Estrangeiros, porque é quem está em articulação permanente com os nossos parceiros na União Europeia, a nível da qual, como sabe, estão a ser, digamos, monitorizados permanentemente os comportamentos e as medidas a tomar a nível europeu por causa da entrada dos fluxos de pessoas que possam vir deslocar-se para a Europa provenientes dos locais onde o surto de ébola está a ocorrer. O Ministério dos Estrangeiros, portanto,
a Defesa Nacional e o Ministério da Administração Interna, porque são autoridades internas óbvias relativamente a procedimentos que eventualmente tenham que ser desencadeados em algum momento, bem como as infraestruturas e transportes, porque tem que ver fundamentalmente com os aeroportos e com os cais por onde podem entrar para a Europa através de Portugal, por onde podem entrar pessoas que sejam provenientes das chamadas zonas de risco. Portugal, como sabe, não tem voos diretos de nenhum dos 3 países que atualmente estão declarados na situação do surto de ébola, o que não quer dizer que não tenha pessoas que, vindo dessas zonas, não venham em voos diretos dessas zonas para cá, venham com escala em outros países. São esse tipo de procedimentos que têm vindo a ser monitorizados e discutidos a nível da União Europeia. Portugal tem acompanhado, obviamente, todas as medidas que têm vindo a ser tomadas a nível europeu, e esta Comissão, a nível político, é para, digamos, agilizar também ao nível de decisão política, sempre que seja necessário, haver, digamos, uma Comissão Interministerial que possa, a todo o tempo, quer acompanhar a situação, quer adotar as medidas que se tornem necessárias. Eventualmente, não se trata do caso, mas, como lhe referi, não há de facto nenhum dado novo, mas pode haver de repente, uma indicação por parte da União Europeia para subir o patamar de segurança. Não aconteceu até ao momento, pelo contrário, como sabe, as notícias mais recentes até são, de algum modo, positivas ou encorajadoras, nomeadamente aqui ao lado, na vizinha Espanha, em que não apenas a técnica de saúde que tinha sido infectada na sequência do tratamento de um doente com ébola registra sinais claros de melhora, como também as outras pessoas com quem ela tinha contactado e que tinham sido colocadas em prevenção, em quarentena, digamos assim, até ao momento não se registou nenhum tipo de contágio. Portanto, não há nenhuma escalada a nível europeu, pelo contrário, até ao momento da situação. De qualquer maneira, nestas matérias, mais vale prevenir que remediar e, portanto, obviamente que a criação desta Comissão Interministerial o que pretende é continuar a acompanhar todo o processo e dotar a administração portuguesa de todos os mecanismos ágeis, céleres, para qualquer resposta que a todo momento se torne necessária. Esperamos que não venha a acontecer, mas nestas coisas não podemos atuar depois das coisas acontecerem, temos que atuar antes das coisas acontecerem. Relativamente à segunda questão que me coloca da manifestação que hoje teve lugar aqui de manhã em frente à presença do Conselho de Ministros, o direito de manifestação é um direito felizmente consagrado na nossa Constituição e no dia em que não houver esse direito também não haverá democracia em Portugal e, portanto, ainda bem que existe esse direito e ainda bem que as pessoas podem manifestar livremente. É verdade aquilo que diz, o processo da EGF é um processo já decidido, é um processo que está, digamos, consumado e, portanto, o que está a faltar agora é os instrumentos jurídicos, contratuais, para a transferência de propriedade relativamente à posição acionista na própria EGF. Não há, relativamente a essa matéria, utilizando as suas palavras, nenhuma alteração ou nenhum recuo relativamente ao processo. Há o direito das pessoas se manifestarem, isso é um direito que ainda bem que existe. E não tinha nenhum comentário para além deste a fazer sobre o assunto. Sr. Ministro, eu gostava de saber relativamente à reforma de IRS, uma vez que o diploma vai ter que ser aprovado. Já houve afirmações do Primeiro-Ministro sobre sobre a questão da salvaguarda, cláusula de salvaguarda. Eu gostava de saber se o assunto foi referido e se o Sr. Ministro podia explicar exatamente, porque fomos saber através dos jornais em que é que essa cláusula de salvaguarda consiste, se o Sr. Ministro poderia explicar em que é que ela consiste e de que instrumento se trata. Só uma segunda questão, ficámos ontem também a saber que as reformas antecipadas no setor privado vão voltar a ser possíveis a partir do próximo ano. Se há alguma estimativa do custo desta medida e se a fórmula de penalização para quem se aposentar antes de tempo vai ser igual à que estava em vigor antes da medida ter sido congelada, portanto, os 6% ao ano. Obrigada. Obrigado pelas suas questões. Nenhuma delas tem que ver diretamente com o Conselho de Ministros, mas aproveito relativamente à questão do IRS, bem como a reforma da chamada Fiscalidade Verde. Os dois diplomas darão entrada hoje à tarde na Assembleia da República. Foram aprovados, como sabem, na semana passada no Conselho. De resto, houve uma conferência de imprensa em que, penso, os senhores jornalistas puderam estar presentes, em que foram apresentadas as duas reformas.
E os diplomas, conforme tinha sido concertado na Conferência de Líderes da semana passada, darão entrada hoje, da parte da tarde, penso que ao princípio da tarde, na Assembleia da República. A questão que me coloca relativamente à cláusula há de facto no diploma, na proposta de lei que dá entrada hoje à tarde na Assembleia da República, na proposta de lei de alteração do Código do IRS, está uma cláusula de tratamento mais favorável ao contribuinte, que na prática é uma cláusula que permite que durante os anos 2015, 2016 e 2017, portanto, nos primeiros 3 anos de aplicação da reforma, que os contribuintes possam optar, se isso lhes for mais favorável, podem optar por pagar o seu imposto, o seu IRS, de acordo com as normas de 2014. No próprio portal das finanças, onde os contribuintes, onde todos nós fazemos, digamos, o descarregamento do nosso imposto para a liquidação do imposto por parte das finanças, haverá um local próprio para os contribuintes poderem solicitar esse direito de opção, através do qual as finanças farão uma simulação dizendo quanto é que, aplicando-se as regras de 2014, qual é que seria a tributação em IRS, e o contribuinte fica, de acordo com essa cláusula de tratamento mais favorável, fica com a possibilidade de optar, se entender que lhe é mais favorável ter essa tributação calculada de acordo com as regras de 2014. Genericamente é esta a proposta que vai no texto que hoje entrará na Assembleia da República e que terá que ser discutido em sede, obviamente, como sabem, o que ficou acertado na Conferência de Líderes é que quer a reforma do IRS, quer a reforma da fiscalidade verde, embora apresentados em diplomas autónomos, são para ser discutidos, digamos que em paralelo com o Orçamento de Estado para 2015, uma vez que o efeito de aplicação destas reformas é para entrar em vigor, desejavelmente, logo no dia 1 de janeiro de 2015, portanto, em simultâneo com o Orçamento de Estado para 2015. Já lhe referi também que entrará hoje na Assembleia da República os 2 diplomas, as 2 propostas de lei darão hoje entrada à tarde, e, portanto, penso que serão distribuídas e, portanto, depois, com maior pormenor, poderão verificar nos textos que serão entregues hoje na Assembleia da República aquilo que eu acabei de referir. Relativamente à questão das reformas antecipadas, penso que se está a referir às declarações que o Sr. Ministro da Segurança Social proferiu ontem na audição parlamentar que teve lugar na Assembleia da República. Como sabe, a questão das reformas antecipadas sempre foram apresentadas pelo Governo como uma medida necessariamente transitória, até porque a inibição das reformas antecipadas, tomada como uma medida permanente, é uma medida que mais tarde ou mais cedo é prejudicial à mobilidade do emprego e à criação de novos empregos. E, portanto, necessariamente que é uma medida transitória, uma medida para fazer cessar. Tanto quanto eu sei, eu não assisti às declarações, à audição toda do Sr. Ministro ontem no Parlamento. O que o Sr. Ministro sinalizou foi que a intenção do Ministério da Solidariedade e Segurança Social levantar essa inibição, pelo menos para os trabalhadores com mais de 60 anos e com um mínimo de 40 anos de descontos, a partir de 2015. Será uma matéria que terá que ser, a seu tempo, apresentada ao Conselho de Ministros e, na altura, aprovada pelo Conselho de Ministros. Portanto, o que eu lhe posso dizer é só isto. Não tenho mais dados, até porque, como o assunto ainda não foi formalmente colocado no Conselho de Ministros, só quando esse debate tiver lugar é que eu, porventura, posso ter dados como aqueles que me pergunta mais concretamente, ou seja, qual o impacto real, qual, digamos, o estudo do impacto que isso possa ter em termos quantitativos. Penso que é essa que é a sua pergunta. O que eu lhe estou a referir apenas é que conheço essas declarações do Sr. Ministro, essas declarações estão de acordo com aquilo que é a lógica da proibição que foi feita relativamente às reformas antecipadas, que sempre foi dito pelo Governo que necessariamente tinha que ser equacionado com uma medida transitória, porque ela não faz sentido como uma medida permanente. Não faz sentido. E, portanto, o que o Sr. Ministro disse está totalmente de acordo com aquela que é a intenção desde o primeiro momento relativamente a esta matéria. Quando ela for concretizada, o Sr. Ministro disse que é para concretizar para 2015 e, portanto, ainda estamos em outubro. Quando ela for concretizada, eu poder-lhe-ei, no dia em que o Conselho de Ministros debruçar sobre esse assunto, poder-lhe-ei eventualmente dar outros dados sobre a matéria, porque só quando essa discussão ocorrer é que eu tenho esses dados. Antes disso, só falando com o Sr. Ministro, presumo eu.
Boa tarde, Sr. Ministro. Marina de Castro, da Antena 1. Gostaria de lhe perguntar relativamente a esta solução da cláusula de salvaguarda do IRS. Ainda ontem, os trabalhadores dos impostos e também a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas alertava para o caos informático que esta solução vai provocar. São problemas que poderão causar uma espécie de sítios das finanças para esta solução encontrada pelo Governo. Portanto, perguntava-lhe se estas duas vozes a alertar para estes problemas, como é que o Governo encara estas denúncias. Gostaria também ainda relativamente estes alertas, estes avisos, gostaria também de lhe perguntar relativamente ainda à manifestação que decorreu lá fora. Apesar de não haver, neste caso, um recuo do Governo, os municípios ameaçam impugnar este processo e poderão utilizar ferramentas judiciais para tal. Pergunto-lhe se o Governo está preparado para lidar com esta situação, havendo já um vencedor do concurso. Como é que o Governo vai lidar com esta situação? Relativamente a uma outra privatização, o Governo já sinalizou que quer avançar com o processo de privatização da TAP até ao final do ano. Pergunto-lhe se o prazo não está a ficar já apertado para tomar uma decisão e tendo em conta que já há interessados nesta privatização. Pergunto-lhe se o calendário não começa a ficar apertado. Obrigada. Vejo que não há muitas perguntas a fazer sobre o Conselho de Ministros, portanto, mas eu tentarei ainda responder a estas questões que me coloca. Não conheço essas declarações, mas pelo que acabou de me citar, são de corporações, um sindicato e uma associação de contabilistas, penso que foi o que referiu, técnicos oficiais de conta. As corporações resistem normalmente sempre a mudanças na lei. Não necessariamente por más razões, às vezes por boas razões e por precaução e por cuidados que devem ser assumidos. Mas a verdade é que esta medida não se afere por constrangimentos técnicos que possa haver por parte dos serviços, mas sim pela justiça e pela equidade que ela própria comporta. E penso que toda a gente percebe que quando se faz uma reforma de imposto, é evidente que as reformas nunca podem ser dirigidas a cada uma e a todas as pessoas em concreto. E, portanto, nos grandes números, pode haver sempre casos marginais em que alguém, fruto das suas circunstâncias próprias, possa ser objetivamente prejudicado por uma medida que, na globalidade, favorece a generalidade das pessoas. Mas alguém individualmente pode ser prejudicado por isso. E é nessa medida que, de resto, de acordo com aquilo que já está, genericamente, é um princípio que já está inscrito no Código do IRS, como nos outros códigos, que é o princípio de poder sempre haver, dever sempre haver o cuidado da parte da administração tributária de procurar encontrar sempre o tratamento mais favorável ao contribuinte, de acordo com as regras que estão na lei. E, portanto, aquilo que está a ser denominado pelas senhoras jornalistas como a cláusula de salvaguarda, que ficou digamos assim, no léxico comum da comunicação como uma cláusula de salvaguarda, no fundo, é uma cláusula de tratamento mais favorável ao contribuinte que pretende exatamente acautelar essas situações que, por pontuais que possam ser, são sempre, individualmente para as pessoas que se fiquem colocadas nessa situação, são sempre indesejáveis. E é nesse sentido, por razões de justiça e de equidade, que esta cláusula de tratamento mais favorável está a ser proposta pelo Governo e será colocada na legislação. Se isso vai obrigar a autoridade tributária e aduaneira a ter algum trabalho suplementar, com certeza que sim, mas também é para isso que os serviços existem. Os serviços de administração existem para servir os cidadãos, não é para serem servidos pelos cidadãos. Relativamente à segunda questão que me coloca, que é a questão da manifestação, a impugnação por parte, refere a hipótese de impugnação por parte de autarquias. Como sabe, já houve, penso que mais de uma dezena, seguramente mais que uma dezena, de autarquias que tentaram impugnar este processo através de providências cautelares, que foram sucessivamente, até à data, todas elas chumbadas pelos tribunais.
obviamente que continua a haver, e ainda bem que assim é, vivemos num Estado de Direito, continua a haver o direito de as autarquias, quer qualquer outras partes com interesses legítimos na matéria, poderem recorrer aos tribunais para tentarem fazer valer aquilo que pensam ou que acham ser os seus legítimos interesses, os seus legítimos anseios. O que não quer dizer que haja, pelo contrário, até ao momento, como referi, mais de uma dezena de tentativas de impugnação deste processo por parte de autarquias, nomeadamente, foram sendo sucessivamente chumbadas pelos tribunais, dando sempre razão à continuidade do processo que é defendida por parte do Governo e, portanto, os tribunais continuarão a fazer o seu papel e os cidadãos ou as instituições continuarão a exercer os seus direitos de acordo com aquilo que é a lei e sobre isso não tenho rigorosamente nenhum comentário a fazer. Por último, pergunta-me relativamente à questão da TAP. A TAP não é assunto que tenha sido abordado hoje no Conselho de Ministros e, portanto, para além daquilo que têm sido as declarações e as questões que os seus jornalistas têm colocado ao Sr. Ministro da Economia, ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas e Transportes, eu não tenho rigorosamente nada a acrescentar porque, como lhe referi, o assunto não foi tratado, não foi abordado em Conselho de Ministros e, portanto, eu não estou na posse de nenhum dado concreto, novo ou outro, que possa adiantar aos senhores jornalistas. Boa tarde, Sr. Ministro. Ainda em relação à questão da reforma do IRS, queria perceber porque é que demorou tanto tempo a serem finalizados os dois diplomas, tanto a reforma do IRS e o da Fiscalidade Verde, uma vez que foram aprovados já há uma semana e que só agora é que vão ser entregues no Parlamento. Isso, no caso da reforma do IRS, foi só esta alteração, a introdução da cláusula do tratamento mais favorável, ou se houve mais alguma modificação naquilo que já era conhecido dos dois diplomas? E em relação à cláusula de salvaguarda, queria também pedir-lhe um comentário, a críticas também, que vieram por parte do próprio Presidente da Comissão da Reforma do IRS, que diz que a criação desta cláusula de salvaguarda vai criar uma enorme salganhada, a expressão dele, uma balbúrdia total nos serviços e que de alguma forma vem desvirtuar aquela que era a essência da reforma do IRS, no sentido em que anula também ou retira alguma da simplificação que estava prevista no espírito da reforma e também porque acaba por mascarar o óbvio quando se propõe uma reforma que se beneficia quem tem filhos, é natural que haja quem saia prejudicado por não os ter. Queria também esclarecer se a cláusula de salvaguarda vai ficar em vigor só no primeiro ano da reforma ou se vai perdurar. Ou seja, se em 2015, não, em 2016, em 2017, quando for feito o acerto de 2016, ainda será possível escolher esse tratamento mais favorável, ou seja, voltar às regras de 2014, e se isto vai perdurar até quando? Esta, enfim, dualidade nos critérios de apuramento do IRS. Obrigado. Eu acho curioso que a primeira crítica era que a reforma do IRS era injusta porque prejudicava alguns portugueses. A seguir, explica-se que não vai haver prejuízo nenhum para os portugueses por causa da cláusula de tratamento mais favorável. Vem a crítica a seguir a dizer que então, afinal, é uma balbúrdia. É preço por ter cão, é preço por não ter, com toda a franqueza. Acho que há uma certa falta de seriedade na colocação, num primeiro momento, de críticas a uma matéria que não se conhecia, porque, tanto quanto sei, essas críticas foram todas elas feitas com base em documentos que não eram o documento final que foi aprovado no Conselho de Ministros, e por isso eram incompletas. Quando o Primeiro-Ministro e a Ministra das Finanças explicaram, e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tiveram a oportunidade de explicar, o Sr. Secretário de Estado no próprio Parlamento, que a proposta que ia dar entrada no Parlamento acautelava minimamente essa situação, surgem as críticas ao contrário. Não deixe de registar, cada pessoa fará o seu juízo. Mas indo à substância da matéria, pergunta-me primeiro porquê tanto tempo? Não percebo essa pergunta, com toda a franqueza. De resto, a Conferência de Líderes teve lugar, fez ontem 8 dias no Parlamento, na quarta-feira da semana passada, na véspera do Conselho de Ministros. Eu sinalizei, de uma forma transparente, na Conferência de Líderes, que o Conselho de Ministros iria, no dia seguinte, abordar a questão do IRS e da Fiscalidade Verde, e que o Governo, até ao final desta semana, não da semana que passou, desta semana, até ao final desta semana, se comprometia a remeter para o Parlamento as propostas de lei, para que elas pudessem ser discutidas em conjunto com o Orçamento de Estado.
De resto, os partidos com assento parlamentar tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre essa matéria, penso que aos senhores jornalistas no final da Conferência de Líderes. Portanto, desde o primeiro momento que estava sinalizado, eu nem sequer percebo a sua pergunta do porquê tanto tempo. Estava sinalizado desde um primeiro momento que daria entrada no Parlamento até ao final desta semana, de uma forma transparente, antes mesmo do Conselho de Ministros. O que aconteceu, obviamente, poderá perguntar, bom, mas até ao final da próxima semana não quer dizer que tivesse que ser necessariamente no final da próxima semana. Podia ser antecipado essa entrega, com certeza. O que aconteceu, o que eu já previa naturalmente, e por isso é que disse o que disse na Conferência de Líderes, é que no Conselho de Ministros da semana passada, em que estas duas reformas foram aprovadas, houve várias matérias que estiveram em cima da mesa na discussão no Conselho de Ministros, várias matérias que foram consensualizadas e aprovadas no Conselho de Ministros, que depois tiveram necessariamente que ser revertidas, transformadas em propostas concretas nos próprios diplomas. É para isso que serve o Conselho de Ministros, não é para carimbar as propostas que previamente tinham sido apresentadas pelo Ministério A, B ou C. O Conselho de Ministros serve exatamente para debater os projetos, para analisar as várias soluções que estão em cima da mesa e para optar e definir quais é que são as soluções finais. O que aconteceu na sequência disso foi que, naturalmente, os diplomas tiveram que ser trabalhados, foram trabalhados, esse trabalho está concluído e, como referi, hoje mesmo dará entrada, os textos finais darão entrada na Assembleia da República. A segunda pergunta que me faz em concreto é se foi só esta alteração. Não, houve várias alterações, quer dizer, houve várias orientações que foram definidas no Conselho de Ministros de quinta-feira que tiveram que ser integradas nos próprios diplomas e foi esse o trabalho que esteve a ser feito na sequência do Conselho de Ministros de quinta-feira. De resto, os senhores jornalistas tiveram a oportunidade, no final do dia de quinta-feira, ter uma conferência de imprensa em que os membros do Governo das duas áreas diretamente envolvidas, Finanças e Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, deram uma conferência de imprensa aos senhores jornalistas em que expuseram e explicaram todos os traços que tinham sido definidos no Conselho de Ministros de manhã relativamente a estas duas reformas. O Conselho de Ministros definiu, os traços foram apresentados publicamente, a concretização em termos dos textos teve que ser trabalhada necessariamente nos dias seguintes. E, portanto, houve mais do que uma alteração na sequência do Conselho de Ministros anterior, se é essa a curiosidade, mas eu acho que essa curiosidade ficará satisfeita totalmente hoje à tarde, quando tiver acesso aos textos e puder comparar com as versões anteriores que, eventualmente, a comunicação social teria na sua posse. E, portanto, não me vai pôr aqui a fazer uma conferência de imprensa para fazer a apresentação das reformas só o diploma do IRS tem 125 páginas e, portanto, como calcula, hoje à tarde, como digo, os senhores jornalistas terão a oportunidade de ter acesso através da Assembleia da República, porque será entregue em primeira mão na Assembleia da República as duas propostas de lei. Faz-me uma última pergunta sobre se eu teria algum comentário a críticas que têm vindo a ser colocadas. Eu já fiz um primeiro comentário no início da minha resposta, acrescentava-lhe apenas, relativamente à questão se a cláusula de tratamento mais favorável pode ou não prejudicar a simplificação, a convicção do Governo é obviamente que não. Desde logo porque o Governo entende que este tipo de situações serão situações marginais, serão situações minoritárias e, portanto, nesse sentido, não mexe com a simplificação geral da reforma. Tentar reduzir a reforma a esta questão da cláusula de salvaguarda, convenhamos que não é um trabalho sério. A reforma é muito mais, tem muita coisa, é muito amiga da família, muito amiga de tudo aquilo que foi proposto pela Comissão de Reforma e mais outras coisas que o próprio Governo entendeu acrescentar-lhe, e deve ser vista na sua totalidade. Tentar reduzir o debate público à questão, primeiro, que haveria uns portugueses que iriam ficar mais prejudicados porque têm poucos filhos ou não têm filhos. Num segundo momento, dizer que, afinal, estes portugueses não vão ficar prejudicados, mas para não ficarem prejudicados a reforma fica uma confusão. Entendamos que não é sério, não é uma crítica séria, não me parece que seja a maneira mais correta de se abordar esta matéria, um debate sobre uma reforma que é importante e que deve ser debatido em bases daquilo que lá está.
Deve-se olhar para a reforma, e é esse o trabalho que a partir de agora o Parlamento seguramente irá fazer, ao longo de todo o mês de novembro, seguramente, olhar-se para esta reforma e procurar-se encontrar as soluções mais adequadas no debate dentro do Parlamento para que esta reforma, à semelhança do que aconteceu com a reforma do IRC, possa obter um consenso mais alargado possível entre as forças políticas, porque em matéria fiscal a estabilidade e a previsibilidade daquilo que são os impostos a serem pagos pelas pessoas e cobrados pela autoridade aduaneira é muito importante para a confiança que é necessário gerar nas pessoas, nas famílias, nas empresas, na economia em geral. A última questão que me coloca, eu acho que já tinha respondido à sua colega, a proposta que o Governo envia para a Assembleia é que esta cláusula de tratamento mais favorável possa ser exercida em 2015, 2016 e 2017. É essa a proposta que dá entrada na Assembleia. Veremos no debate na Assembleia da República qual é que é a solução que a Assembleia entende ser a mais adequada. O Governo propõe é que haja um período inicial de 3 anos, durante o qual este tratamento mais favorável possa ser um direito de opção por parte do contribuinte. Boa tarde, Ana Catarina Santos, da Rádio TSF. Queria colocar-lhe 3 perguntas. Uma tem a ver com esta questão e queria que o Sr. Ministro especificasse, quando se referiu à falta de seriedade das críticas, se refere concretamente à falta de seriedade do Presidente da Comissão da Reforma do IRS, que foi precisamente quem encabeçou ou liderou este processo de crítica e falou na balbúrdia e na salganhada em todo este processo. Em segundo lugar, portanto, era um esclarecimento. Em segundo lugar, queria colocar-lhe uma pergunta que tem a ver com um tema que foi discutido ontem no Parlamento, mas que na verdade envolve não apenas o Parlamento e creio que envolverá também o Governo, o apelo ou o desafio lançado pelo Partido Socialista para que haja um debate alargado sobre a dívida pública. O Governo tem reiterado, repetido, que procura sempre o entendimento com o Partido Socialista, designadamente em relação às grandes questões nacionais. Eu queria perguntar se o Governo está disponível para procurar esse entendimento e qual é a disponibilidade do Governo para responder a este apelo de entendimento sobre o debate alargado sobre a dívida pública. E em terceiro lugar, não vem no comunicado do Conselho de Ministros também, mas eu suponho que tenha sido um tema abordado na reunião, em que medida é que o Governo considera que o Ministro dos Negócios Estrangeiros se excedeu ao falar sobre informação sigilosa e sensível no que diz respeito precisamente à questão do Estado Islâmico, numa entrevista à Rádio Renascença. Muito obrigada. Obrigado. A primeira questão que coloca, com toda a franqueza, não vale a pena tentar inventar que eu fiz acusações pessoais relativamente a quem quer que seja. O que eu chamei a atenção é que me parece que não é sério. Primeiro, começar por se dizer que a reforma prejudicava algumas pessoas. Depois, depois, a seguir, quando se percebe que afinal não é nada disso, dizer que, mas então deixou de ser uma reforma de simplificação, passa a ser, por causa desse assunto, dessa questão pontual, passa a ser uma reforma que não atinge os objetivos a que se propôs. O apelo que eu faço é que o debate seja lançado relativamente não a aspectos pontuais, aspectos que são, digamos, abscessos que são criados aqui e ali através de críticas pontuais que são feitas, que são lançadas relativamente a, neste caso concreto, até para algumas pessoas, antes mesmo de conhecer o texto final da reforma, mas sim que se discuta aquilo que verdadeiramente lá está e que se tente, de uma forma normal e natural em democracia, discutir as vantagens e as desvantagens das várias soluções que são colocadas na reforma e encontrar as soluções o mais equilibradas possíveis. E é esse o apelo único que eu peço, que eu faço, que eu fiz. Quando falei em que não é sério ou que apelava a uma seriedade na discussão, é neste sentido e não no sentido de subjetivamente dizer que a crítica A ou a crítica B ou a crítica C é uma crítica feita maldosamente. Se entendeu isso, peço desculpa, entendeu mal, mas não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu disse do meu ponto de vista. Não vale a pena insistir nesse ponto. Relativamente à segunda questão que me coloca, o debate sobre a dívida pública. Eu sei que ontem houve discussão no Parlamento sobre esta matéria. A posição do Governo, que é aquela que me cabe transmitir apenas, é reiterar aquilo que foi dito mais de uma vez já até na própria Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República pela Sra. Ministra do Estado e das Finanças, reiterar a disponibilidade da parte do Governo e da Sra. Ministra das Finanças em particular, porque é quem tem
estas responsabilidades para participar num debate que a Assembleia da República queira fazer, pretenda fazer, sobre esta matéria. Tanto quanto sei, a proposta que ontem foi veiculada pela maioria no próprio Parlamento foi a de que haja um debate quer com a audição de pessoas de fora, quer com a tomada de posição política por parte dos vários grupos parlamentares. Porque aquilo que se tem assistido até hoje, até agora, é que da parte de algumas forças políticas tem havido apenas o lançamento de críticas sem nunca se comprometerem com qualquer proposta, qualquer linha de solução. E um verdadeiro debate político tem que concluir com a tomada de posição por parte das partes em presença. Da parte do Governo, o Governo, obviamente, que dirá presente a esse debate quando e como a Assembleia da República entender que se deve desenrolar. O Governo apenas aguarda que a Assembleia da República defina o figurino adequado para a participação, para o Governo depois se apresentar a participar nesse mesmo debate. A última questão que me coloca tem que ver com, penso que questões que vêm hoje no órgão de comunicação social relativo a declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. A única indicação que eu tenho é que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ele próprio, irá responder ao jornal, porque entende que a notícia que é veiculada hoje pelo jornal é uma notícia que não tem adesão àquilo que ele verdadeiramente disse e às declarações que ele proferiu. Mas terão que falar com o próprio, porque não é assunto pela qual eu possa responder, como é evidente. Mas a indicação que eu tenho é que, da parte do Sr. Ministro, o Sr. Ministro não se revê minimamente naquilo que é a construção da notícia que hoje vem publicada. Penso que no Diário de Notícias, não tenho certeza porque não li, mas penso que é assim. Eu não sei mais do que aquilo que acabei de responder e, portanto, não me peçam para falar por indisposta pessoa, falem com o próprio. A indicação que eu tenho é que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros não se referiu a nenhuma matéria classificada. Mas se me está a perguntar mais pormenores, eu não ouvi nem a entrevista que está a referir, que diz que é anterior, nem a notícia que acho que saiu hoje num jornal, como eu já referi, também não tive a oportunidade de a ler. A única indicação que eu tenho é esta. Mais pormenores, mais detalhes sobre o assunto, eu peço-vos desculpa, mas não sou eu a pessoa indicada para vos poder responder porque não tenho essa informação. Inês Lima, da Agência Lusa. Sr. Ministro, disse que houve críticas feitas ao diploma do IRS sem conhecimento do conteúdo do mesmo. Eu gostaria de saber se quando este diploma... Desculpa, não é sem conhecimento do conteúdo do mesmo, é com base numa versão que não era a versão final aprovada no Conselho de Ministros. E eu acho que isso será perfeitamente perceptível pelos senhores jornalistas quando visualizarem hoje a versão que dá a entrada assinada, o original que dá a entrada na Assembleia da República. O que eu referi foi que algumas das críticas que eu ouvi eram críticas que não estão de acordo com aquelas que são as soluções definitivas da proposta. Como sabe, existiram duas comissões de reforma independentes que fizeram o seu trabalho, que apresentaram propostas concretas em termos públicos e ao Governo também, no final do mês de setembro, salvo erro. Na sequência disso houve um trabalho interno, como não pode deixar de ser, por parte do Governo, um trabalho que foi feito fundamentalmente quer no Ministério das Finanças, quer no Ministério do Ambiente, no que diz respeito mais à questão da fiscalidade verde, e depois houve um debate em Conselho de Ministros. Houve propostas concretas que foram apresentadas para o Conselho de Ministros e o Conselho de Ministros, como eu já aqui referi, debate os assuntos, não os aprova necessariamente cruz, debate os assuntos, toma opções, define orientações e depois elas são consubstanciadas no texto final. E, portanto, eu não estava a dizer que tenham sido com base em coisas que não tenham sido sem conhecimento da reforma, estou a dizer sem conhecimento da versão final, críticas antes de conhecimento da versão final, das soluções finais. O que eu gostaria de perguntar é se quando a reforma do IRS foi apresentada aos jornalistas pela Sra. Ministra das Finanças, se já constava do diploma a chamada cláusula de salvaguarda. Acho que não foi a Sra. Ministra das Finanças que fez a apresentação. Peço desculpa. Sim. Na quinta-feira passada, por parte do Sr. Secretário de Estado e do Sr. Ministro do Ambiente. Penso que foi a conferência de imprensa, foi dos dois. Eu não assisti à conferência de imprensa, eu não sei se o assunto foi colocado pelos senhores jornalistas na altura ou não. Portanto, mas, não. Então, no diploma que foi discutido aqui em Conselho de Ministros na semana passada, já foi discutida esta solução da cláusula de salvaguarda, já constava da versão
política acordada em Conselho de Ministros? O Conselho de Ministros, a semana passada, discutiu as reformas, não lhe vou fazer o relato da discussão como calcula, discutiu as reformas do IRS e da fiscalidade verde, definiu determinado tipo de orientações e mandatou o Ministro das Finanças e o Ministro do Ambiente, obviamente que em consonância aqui com a presença do Conselho de Ministros, de transportarem para a versão final dos diplomas as matérias, as propostas a apresentar à Assembleia da República. Eu, com toda a franqueza, não percebo qual é que é o grande interesse em estar a discutir o que interessa discutir é a reforma, as reformas que dão entrada no Parlamento e que são objeto de discussão. Quer dizer, estar a discutir os procedimentos, qual é que foi o momento em que o Conselho de Ministros, em que o Governo decidiu que deveria haver uma cláusula de tratamento mais favorável ou não, eu acho que isso interessa muito pouco, com toda a franqueza, não me levem a mal, mas não consigo perceber essa vertigem por tentar criar incidentes e tentar criar casos, com toda a franqueza. A proposta foi aprovada no Conselho, foi discutida e aprovada no Conselho de Ministros da semana passada, dá entrada hoje na Assembleia da República e é com base nos textos que hoje dão entrada na Assembleia da República, é que a discussão política vai ser feita. E ainda estamos para ver qual é que é a solução final que sairá da Assembleia da República. Porque, como o Sr. Primeiro-Ministro disse, durante o debate na especialidade na Assembleia da República, obviamente, a todo o tempo, as matérias, é para isso que existem os debates. Porque a Assembleia da República também não se limita a carimbar ou a chancelar, de resto, neste caso concreto das reformas, como o Governo já referiu e a maioria política que apoia o Governo também, há até uma vontade política firme da parte da maioria do Governo de procurar entendimentos e consensos, com o partido, nomeadamente com o Partido Socialista, à semelhança do que foi feito no IRC. E para haver entendimentos e consensos, terá que haver compromissos e cedências de parte a parte, seguramente. E, portanto, toda a abertura da nossa parte para, durante o debate no Parlamento, irmos ao encontro, procurarmos ir ao encontro, porque o mais importante de tudo é que esta reforma seja uma reforma o mais consensual possível e que beneficie de uma estabilidade para as pessoas, para as famílias e para as empresas ao longo do tempo, porque isso é muito importante para que quer a economia familiar e pessoal, quer a economia como um todo, possam prosperar e seguir numa trajetória de crescimento. Não nos cansaremos de procurar esses entendimentos também no trabalho na especialidade e quer estas matérias de tratamento mais favorável, quer as outras matérias mais substantivas da própria reforma, não deixarão seguramente de ser objeto de debate na Assembleia da República e de se olhar para as propostas várias que possam surgir das outras bancadas no sentido de melhorar os textos e de melhorar as próprias reformas. Se não há mais nenhuma questão... tem, peço desculpa. Vou clarificar uma coisa. O Sr. Ministro não percebe, mas se calhar é que, por exemplo, ontem o PCP, numa conferência de imprensa, disse que a cláusula de salvaguarda era única e exclusivamente um emendar de mão do Primeiro-Ministro, porque percebeu que a maior parte das famílias ia pagar mais impostos. A minha questão é se não poderá ser por aí. Em relação à APT, já me disse que não foi discutido em Conselho de Ministros, mas eu lembro de vir aqui a várias conferências de imprensa na altura do caso Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo, em que o Governo também nunca estava preocupado e que nunca nada era discutido. Portanto, a minha pergunta é, o Governo não está preocupado com a situação da APT neste momento? O que eu lhe referi foi que o Governo, o Conselho de Ministros de hoje, não abordou o assunto APT. Tirar daí a conclusão de que o Governo não está preocupado, eu acho que é a sua conclusão. Não é a conclusão do Governo, nem a conclusão do Conselho de Ministros. Quanto à primeira questão, diz que o PCP deu ontem uma conferência de imprensa sobre a matéria. Eu deixo aos partidos políticos da maioria os comentários e o debate político com o PCP. Não é o Governo que faz debate com os partidos políticos. Quem faz debate com os partidos políticos são os próprios partidos políticos. Isso é matéria para debate com os partidos políticos. Não vou comentar conferências de imprensa do PCP sobre essa matéria, deixo isso para o debate parlamentar. Era só um exemplo, mais nada. Mas em relação à APT, a minha pergunta então eu reformulo, o Governo está preocupado ou não com a situação na APT? Não foi assunto abordado hoje no Conselho de Ministros. Eu não estou a dar uma conferência de imprensa, estou a fazer o briefing do Conselho de Ministros. Os seus jornalistas conhecem as regras e eu não falo daquilo que não foi tratado no Conselho de Ministros.